Continuando o nosso curso de Física Fundamental 3, eu gostaria de revisar o último tópico apresentado durante a última aula sobre distribuição discreta durante a última aula nós encerramos a aula fazendo a apresentação de como uma distribuição discreta de estruturas materiais pontiformes dotadas de carga elétrica, como que essa distribuição atua sobre uma carga de teste experimental localizada em um espaço euclidiano de 3 dimensões. Então nós mostramos durante a última aula que a força elétrica total atuante resultante sobre a carga de teste experimental Q, a carga de prova, é igual a Q dividido por 4π epsilon sub índice 0, aqui trata-se da constante denominada permissividade elétrica do vácuo, e isso multiplicado por um operador de soma em espaço discreto, variando no subíndice I de 1 até N maiúsculo, Q subíndice I, multiplicado pelo vetor R menos R subíndice I, dividido pelo módulo do vetor R menos R subíndice I, módulo elevado a 3. Então, esta expressão, ela representa a superposição linear dos efeitos, não é? das forças eletrostáticas, das forças de Coulomb, que são geradas por cada uma das cargas das estruturas materiais dotadas de massa e de carga elétrica, estruturas essas pontuais, pontiformes, localizadas em um espaço euclidiano de 3 dimensões, e mais do que isso, em repouso em relação a um determinado sistema de referência, um determinado sistema de coordenadas. Então, essas cargas elétricas em repouso, estas estruturas materiais dotadas de massa e de carga elétrica atuam por meio da interação eletrostática, denominada força de Coulomb, sobre a carga de teste experimental, a carga de prova ou de teste experimental, denominada por Q. Então, essa é a força resultante da ação de todas as N cargas elétricas pontuais sobre a carga elétrica pontual Q, em um espaço de 3 dimensões. Esta equação é uma equação vetorial, uma vez que a força é uma grandeza vetorial, e nós sabemos que uma grandeza vetorial, para ser bem definida, são necessárias algumas informações, tais como direção, sentido e a magnitude, o módulo do vetor. Então, nós temos um vetor força, aqui nós temos a distância entre a iésima carga elétrica e a carga elétrica Q, essa distância é dada por R menos R subíndice linha. O R subíndice linha indica a posição em um espaço tridimensional, um espaço euclidiano de 3 dimensões, a posição da iésima carga elétrica, ao passo que o vetor R indica a posição da carga de teste ou carga de prova experimental Q, sobre a qual incide a influência da força eletrostática da iésima carga. Muito bem. Agora, nós, nesse contexto ainda, informando que nós estamos considerando uma distribuição discreta de estruturas pontuais, de cargas elétricas pontiformes. E então nós temos um espaço matemático discreto aqui, a soma ocorre sobre um espaço matemático discreto, no caso o espaço matemático dos números naturais, exceptuando o zero. E isso está expresso por esse operador de soma, aqui representado pela letra grega no seu formato maiúsculo, a letra grega sigma. Muito bem, então agora nosso objetivo é tentar generalizar este resultado para uma distribuição contínua de cargas elétricas. Vamos considerar, então, mais uma vez, estruturas materiais dotadas de massa e de carga elétrica e considerar, então, que essas estruturas estão distribuídas em um espaço tridimensional de modo contínuo ou aproximadamente contínuo, de modo que a modelagem matemática possa fazer uso do cálculo diferencial integral dos conceitos associados a limite de funções e continuidade de funções, algo que é estudado no cálculo diferencial integral, é estudado em análise real, e nós faremos uso desses conceitos aqui para tentar
estudar o caso de uma distribuição contínua de cargas elétricas agindo sobre uma carga elétrica pontiforme distante da distribuição contínua. Então, vamos continuar. Eu gostaria de, sempre que possível, oportunamente ao longo do curso, fazer referência às referências bibliográficas, às referências aos textos, aos livros técnicos científicos utilizados para a elaboração de um curso tal como esse. Então, repetindo aqui, nós utilizamos excelentes livros destinados ao segundo grau, e também gostaria de ressaltar aqui que nós consultamos e costumamos usualmente consultar o livro de Eletromagnetismo Clássico, de autoria do professor José Maria Filardo Passado, o livro de Introdução à Eletrodinâmica Clássica, de autoria do professor David Griffiths, o livro intitulado Eletromagnetismo, volume 1, de autoria do professor Kleber Machado, entre outros livros. E, continuando, nós vamos agora tentar fazer uma generalização para o caso contínuo, considerando, então, uma distribuição contínua de carga de estruturas materiais dotadas de carga elétrica. Sempre ressaltando que a carga elétrica é uma propriedade da matéria e reiterando que a matéria apresenta diversas propriedades, entre as quais a massa e carga elétrica é exatamente o foco da eletrostática, do eletromagnetismo clássico, se concentra nessa propriedade em particular denominada carga elétrica. Então, agora vamos considerar o caso, vamos aqui mais uma vez fazer uso do espaço euclidiano de 3 dimensões e considerar no âmbito do espaço euclidiano de 3 dimensões um sistema de coordenadas cartesiano. Sabemos que existem diversos sistemas de coordenadas e faremos uso desse sistema de coordenadas cartesiano, sempre considerando que é necessário acoplar ao sistema de coordenadas um conjunto de versores de base, e o número de versores de base que compõe o tal conjunto deve sempre coincidir exata e precisamente com a dimensão do espaço vetorial. Então, nós temos aqui 3 versores de base, a saber, I versor, J versor, K versor. Maiores detalhes sobre álgebra e cálculo vetorial nós estaremos oportunamente ministrando em um outro curso paralelo ou concomitante ao nosso curso de eletricidade e magnetismo. Então, nós vamos considerar agora uma distribuição, admitir que exista em um espaço de 3 dimensões uma distribuição contínua de cargas elétricas, certo? Então, nós vamos inicialmente escolher, em meio a esta distribuição contínua de cargas elétricas, nós vamos tentar aqui escolher um pequeno volume, um volume infinitesimal, por assim dizer, em meio a esta distribuição. Então, vamos considerar aqui este volume delta V e entre diversos volumes, então um iésimo volume localizado tridimensionalmente pelo vetor R subíndice I, e vamos considerar a carga de teste experimental, localizada aqui, uma estrutura material dotada de carga elétrica, uma estrutura pontiforme. E então vamos associar aqui, vamos considerar o vetor R como o vetor que designa a posição em 3 dimensões desta carga de teste experimental. E então, fazendo soma vetorial, nós vamos unir, considerar a distância entre essa pequena quantidade de volume, na qual nós encontramos uma pequena quantidade de carga elétrica associada. Então, aqui nós temos uma determinada carga elétrica, quantidade de carga elétrica que é circunscrita por essa quantidade de volume, ΔVI, e o vetor, então, que une esta referida quantidade de carga elétrica com a carga elétrica de teste experimental. Então,
aqui nós podemos denominar como D subíndice I, essa distância. Então, de acordo com o cálculo vetorial, a álgebra de vetores, nós podemos fazer a soma de vetores. Podemos fazer a soma de vetores. Vetor R subíndice I mais o vetor D subíndice I igual ao vetor R. Muito bem. Então, com base na álgebra de vetores, nós podemos somar em ambos os lados da igualdade o vetor menos R subíndice I em ambos os lados da igualdade, somar pelo inverso do vetor R subíndice I, o inverso com relação à operação de soma. E considerando também que o espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões apresenta a propriedade de comutatividade para a operação de soma, então nós podemos, sem qualquer perda de generalidade, fazer a inversão, fazendo uso, usufruindo da propriedade de comutatividade na operação de soma e escrever desta forma. Reorganizando aqui, nós temos, e mais uma vez fazendo uso da propriedade do elemento neutro. O elemento neutro para a operação de somas é para nós o vetor nulo, o vetor cujas componentes em cada direção x, y e z são sempre iguais a zero. Então aqui nós temos o vetor nulo como resultado da soma do vetor R subíndice I com o seu correspondente inverso para a operação de soma. Então obtemos o vetor nulo. Eu repito e reitero que maiores detalhes estaremos ministrando com mais atenção e mais cuidado e pormenores em um curso dedicado à álgebra vetorial. E mais uma vez, para o caso da soma de um vetor, no caso o vetor D subíndice I com o elemento neutro da operação de soma no espaço euclidiano de 3 dimensões, nós sabemos que qualquer vetor somado ao elemento neutro é igual ao próprio vetor, então o vetor D subíndice I é igual a R menos R subíndice I. Muito bem, então, continuando, vamos agora, nós temos agora uma outra importante grandeza que devemos considerar é a grandeza denominada densidade. Então vamos definir uma grandeza denominada densidade volumétrica de cargas elétricas, que seria o equivalente, o similar da densidade volumétrica de massa. Então, no caso da densidade volumétrica de cargas elétricas, nós podemos definir, utilizando a letra grega no seu formato minúsculo, a letra grega ρ. Então, essa letra indica para nós densidade volumétrica de cargas elétricas e nós vamos, então, considerar a densidade volumétrica de cargas elétricas associada a essa quantidade ΔQ subíndice I, essa quantidade de cargas elétricas circunscrita e restrita aqui por esse volume ΔVI. Então, nós temos ΔQI dividido por ΔVI, onde ΔQI é a quantidade de carga elétrica que está no interior desse volume ΔVI. Muito bem, então, o ΔQI pode ser reescrito como densidade volumétrica de cargas elétricas multiplicado pela quantidade de volume que circunscreve a quantidade ΔQI de cargas elétricas. Então, agora, vamos definir a densidade volumétrica de cargas elétricas média, ou seja, o valor médio da densidade volumétrica de cargas elétricas. Então, o valor médio associado é ΔQ dividido por ΔV, onde ΔV é unidade de volume. Um elemento de volume que circunscreve esse elemento de carga elétrica, essa determinada quantidade de carga elétrica. Então,
nós podemos definir essa grandeza como densidade média, como valor médio da densidade volumétrica de cargas elétricas. E se nós estamos interessados em encontrar a função, ou seja, a estrutura funcional, por assim dizer, da densidade volumétrica de cargas elétricas, para então analisar a distribuição contínua de cargas elétricas em um espaço de 3 dimensões ponto a ponto, ou seja, matematicamente associar cada ponto do espaço ocupado pela distribuição volumétrica de cargas elétricas, pela distribuição contínua de cargas elétricas, associar a função ρ. Então, como fazer isso? Como transformar esse valor médio em uma estrutura funcional? Nós fazemos uso da análise dos princípios básicos estudados na análise real e no cálculo diferencial integral, de modo que nós podemos escrever a função, dependendo aqui da posição R, como limite de ΔQi dividido por ΔVi, quando essa quantidade de volume, essa quantidade de volume tende a zero. Então, nesse caso, esta função é conhecida como a derivada da carga elétrica em relação ao volume. Então, nós podemos reescrever dessa forma, aplicando os princípios fundamentais estudados na análise real e no cálculo diferencial integral. Muito bem, então saímos de valor médio, ou então um valor relativo ao volume, a unidade, a um determinado, a um iésimo volume, e transformamos esta estrutura matemática em uma função. Muito bem, então agora nós podemos convenientemente reescrever esta densidade como na forma integral, desta forma, e aplicando a integral em ambos os lados da igualdade, nós temos integral sobre o infinitésimo de carga elétrica igual a integral tripla de volume sobre o infinitésimo de volume. Infinitésimo de volume. Com base no cálculo diferencial integral, a integral do infinitésimo da carga elétrica pode ser reescrito como carga elétrica total. A carga elétrica total associada à distribuição contínua de cargas elétricas. E isso deve ser rigorosamente igual à integral tripla da densidade, da função densidade volumétrica de cargas elétricas, multiplicado aqui, para constituir a integral, pelo elemento infinitesimal de volume. Este elemento infinitesimal de volume também pode ser reescrito como D3R. Então a carga elétrica total pode ser reescrita como uma integral tripla de volume da densidade volumétrica de cargas elétricas na sua estrutura funcional, D3, L, onde esse sobreíndice 3 não configura-se como expoente, mas sim indicando o número de coordenadas associadas, e então se associando ao número de integrais. Então nós temos uma integral tripla de volume. E D3R pode ser reescrito em coordenadas cartesianas, como variação infinitesimal na direção do eixo x, variação infinitesimal na direção do eixo y e variação infinitesimal na direção do eixo z. Então, nós vamos identificar como um elemento infinitesimal de volume. É óbvio que o elemento infinitesimal de volume pode ser reescrito em outros sistemas de coordenadas, e aqui, por efeito de simplicidade matemática, nós faremos uso apenas do sistema de coordenadas cartesianos, x, y e z. Então, o modo reexplicando,
modo, assim, como calcular a carga elétrica total distribuída ao longo de uma distribuição contínua de cargas elétricas, o método a ser realizado é exatamente esse, calculando a integral tripla de volume sobre a função densidade volumétrica de cargas elétricas. E o maior ou menor grau de complexidade e dificuldade para resolver essas três integrais dependerá única e exclusivamente de qual é a estrutura funcional, de qual é a forma, por assim dizer, a dependência dessa função densidade volumétrica de cargas elétricas em termos das coordenadas espaciais x, y e z. Aqui estamos considerando que a densidade volumétrica de cargas elétricas não varia com o tempo. À medida que o tempo evolui, a densidade não varia com o tempo, e sim, estamos admitindo, por efeito de simplicidade matemática, que a densidade volumétrica de cargas elétricas varia tão somente em função das coordenadas espaciais x, y e z. Pois bem, então, continuando, vamos agora, com licença, ajustando o áudio, por gentileza, vamos fazer uma breve pergunta.